facto desse escritor sagrado que se invoca a concentrar-se com uma questão, abrir-se e ler-se. E essa sabedoria do coração, quem sabe até que ponto é que ela não será fundamental uma vez que nós deixamos a Terra, não é? Porque todos nós sabemos que certamente 80% da informação que nós temos no nosso cérebro não interessa para nada, não tem qualquer valor. E se nós, pelo contrário, conseguimos cultivar algum tipo de informação, realização, aspiração, visão interior que tenha valor, que nos abra para o mundo espiritual e divino, isso será muito útil. Isto, é claro, está ligado com o que está aqui escrito, o mundo interior. O Rumi foi um dos grandes mestres, era um persa, que foi o fundador dos famosos derviches e tem o seu túmulo em Konya, que é um sítio muito sagrado de peregrinação, e foi um homem que no século XII já tinha uma noção clara da unidade de todas as religiões. Ele dizia que realmente não era a peregrinação a Meca ou o burro de Jesus ter chegado até Jerusalém que tornava o burro verdadeiramente um santo, mas era o que se passava no nosso interior, nesse mundo interior. E foram seres que tentaram desenvolver o mais possível a alma espiritual, a alma enquanto capacidade de compreender, de amar e de querer, que são as três forças principais: capacidade de amor, capacidade de discernir e a capacidade de agir. Se nós tivermos equilibrados esses três aspectos e fizermos uma prática interior, então nós temos manifestações desse tal corpo espiritual que está dentro de nós e que é, de certa forma, um dos objetivos da vida. O objetivo da vida é nós não continuarmos apenas identificados a este corpo animal que estamos a utilizar, que é um corpo animal já humanizado, mas descobrirmos a nossa dimensão espiritual e atingirmos os seus níveis mais elevados, que é o contacto com o espírito, que é o mais difícil, mais sutil, mais elevado, e a ligação com a divindade. A distinção da alma ao espírito tem o interesse de quê? Tem o interesse de nos ajudar a tentar compreender que são duas entidades diferentes, a alma e o espírito. Realmente as pessoas falam quanto muito corpo e alma ou corpo e espírito, e não há a percepção que nós somos corpo, alma e espírito. Para não falar, é claro, da tendência que há hoje em dia, que é só corpo, cérebro e mente, tudo ligado apenas com o corpo. A palavra alma e espírito são palavras que têm várias origens. Por exemplo, na tradição grega será o nous, na tradição hebraica era o ruá, e na tradição latina spiritus, tudo ao espírito. A alma é anima, na grega era psique, e na tradição hebraica nefesh, neshama, e indica-nos o que a alma é toda esta parte que nós temos, que está aberta ao mundo e a interagir constantemente e que vai variando ao longo da nossa vida e que nós diariamente temos que tomar conta dela. Temos que tomar conta dela porque se vamos adormecer à noite completamente apanhados, só porque apanhamos de influências negativas do dia a dia ou das notícias, é evidente que nós vamos dormir mal e não vamos ter sonhos. Daí que, por exemplo, a tradição pitagórica tinha uma coisa muito eficaz, que era chamada a revisão do dia. Antes de uma pessoa adormecer, a pessoa devia tentar rever o dia, ao contrário, ir revendo tudo o que se passou ao longo do dia, do princípio até ao fim, do fim ao princípio, e tentarmos, a partir dessa tentativa, ir diminuindo os impactos emocionais que são o que nos traumatiza e que depois cria problemas cá dentro de nós. Todas as experiências têm os seus efeitos, às vezes que amalgam a nossa alma, criam bloqueios. Nós sabemos que, por exemplo, o cancro está muito ligado, em muitos casos, a traumatismos muito fortes que as pessoas tiveram. Grandes desgostos, grandes
traições, grandes desilusões, etc. E isso cria uma espécie de rasgão na alma e começa uma proliferação de energias autodestrutivas. E, portanto, se uma pessoa não tem essa prática diária de rever o dia e tem que se distrair, é evidente que uma pessoa começa a tentar controlar o seu pensamento, obrigado a seguir todo esse percurso desde os últimos atos para os primeiros, vão haver distrações aqui, volta e meia, mas também esse processo é um processo que nos ajuda a fazer uma catarse. A catarse que é muito importante, não é? Na medida em que, se nós vamos ficar muito agarrados a uma determinada imagem que nos aconteceu, ou a uma palavra que nos disseram, é porque isso de alguma forma nos feriu e nós precisamos então de estar há algum tempo. O que é que essa tradição pitagórica, e o Pitágoras de facto foi um dos grandes mestres de todos os tempos, chegou até a Portugal em grandes autores. Eu estou-me a lembrar agora recentemente aqui um colóquio na Gulbenkian em que eu participei sobre Jorge Ferreira de Vasconcelos, em que ele, em todos os prólogos das suas obras, ele cita sempre o Pitágoras para mostrar que havia uma tradição perene. Quer dizer, não começava tudo apenas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas não, havia os gregos e os romanos, havia os persas, havia uma tradição espiritual. Este Jorge Ferreira Vasconcelos é um exemplo de uma grande capacidade numa altura em que a Inquisição, que foi uma das coisas mais daninhas para o espírito de demanda da liberdade e da verdade que existia em Portugal, começou a se instalar, cerca de 1536 é quando ela se instala em Portugal. Jorge Ferreira Vasconcelos está a escrever, algumas das obras vão ser censuradas, mas ele tem coragem de insurgir-se contra isso e meter algumas afirmações e cita, por exemplo, na altura máxima de Portugal, enquanto povo de força e de conhecimento, em que tinha Dom João de Castro, Pedro Nunes, estava a chegar ainda, ele cita os cavaleiros indianos, os naires. Portanto, os portugueses estavam lá e estavam a reconhecer que existia uma tradição de cavalaria, havia uma tradição espiritual lá que também tinha que ser respeitada. Isto, por exemplo, também verificámos num dos outros representantes também da tradição ocidental e, portanto, foram os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, no tempo de Salomão, que lhes foi atribuído em Jerusalém, eles permitiam que os islâmicos pudessem fazer a adoração a Alá das suas formas e rezarem das formas que lhes competiam, estando os cristãos ao lado a fazer as suas orações. E este tipo de capacidade de absorvermos as diversas práticas leva-nos então a reconhecer nesta tradição pitagórica e, por exemplo, nesta revisão do dia, um fator muito útil e que é sempre acompanhado um bocadinho de uma respiração. Através da respiração, o que é que nós fazemos? Nós estamos a introduzir energias luminosas para dentro de nós e estamos a assimilá-las, e na expiração nós deixamos sair esse tipo de bloqueios que estavam em nós. Isto é um trabalho persistente, é a forma mais simples de se meditar, é uma pessoa sentar-se, fechar os olhos, faz uma pequena oração à invocação, às forças divinas, aos mestres, aos anjos, aos antepassados que nos protejam, uma intenção boa, eu estou a fazer isto para fazer bem ao universo e a mim próprio, e depois começa a respirar energias, invoca as bênçãos divinas nessa respiração, retém um pouco, depois deixa sair o que é tensões, o que é negatividade para a Terra, para ser transmutado, e vai recebendo, vai-se distraindo constantemente, e todos nós, eu tenho aqui num dos capítulos como meditar esse pensamento que a todos nós nos passa ao fim de 5 minutos, quer dizer, eu hoje não consigo meditar, vamos acabar já a meditação. E pronto, isso é muitas vezes um teste para uma pessoa continuar. Ao fim de 10, 15 minutos já há menos pensamentos em distração, já há mais capacidade de começarmos a entrar em níveis profundos. Um dos mestres luso-espanhóis, que esteve cá em Portugal muitos anos, Frei Luís Granada, foi um místico bastante importante. Ele afirmava essa imagem muito bela,
A meditação é como as pessoas que vão com uma pá cavar na terra à procura da água. E ao fim de 10, 15 minutos deixaram de cavar quando então o veio por onde a água passava estava mesmo a chegar à pá que estava a cavar. E isto é fundamental dentro de nós. Portanto, nós devemos saber preservar um bocado da meditação e utilizar as situações mais propícias a meditarmos. Ou seja, por exemplo, as insónias que as pessoas têm e que depois têm que andar a tomar comprimidos e outras coisas que fazem pensamento. Se as pessoas fizessem um bocado de meditação, depois certamente iriam ultrapassar esses problemas e iriam receber energias e insights ou intuições sobre o que é que está a passar e evoluiriam muito mais em vez de se estarem a autodestruir, como sucede em muitos casos, que as pessoas ficam realmente com partes do cérebro semi-paralisadas e depois torna-se muito mais difícil este caminho do despertar interior. E, portanto, uma pessoa, seja quando acorda de noite, seja quando tem dificuldade, sentar-se um bocado e fazer de novo esta prática, seja da respiração, seja o contemplar. Há pessoas que preferem contemplar ou uma imagem bela, ou um cristal, ou uma flor, e através dessas formas harmoniosas de energia absorver essa força para o seu interior e ter efeitos na sua própria alma. Isto é muito importante. Houve um mestre, Rudolf Steiner, que foi o fundador da antroposofia, que desenvolvia muito esse aconselhar de uma pessoa meditar numa flor e punha mesmo este exemplo, uma pessoa meditar numa flor a desabrochar, uma flor em botão, ou meditar numa flor já quase seca ou a morrer, e como isso transmite forças diferentes à alma. E portanto, se nós devemos meditar também na morte ou numa flor dessas para não ter medo da morte, e quando chegarmos ao momento da morte já termos forças para não estar ali paralisado e contraído, mas pelo contrário saber eu sou um espírito que vou vencer este momento e vou atravessá-lo, nós ganharemos então claramente energias. Estou-me a lembrar do Antero de Quental, que foi um dos grandes mestres da tradição espiritual portuguesa e que toda a sua vida cultivou a morte. A morte era como uma libertadora, era a morte vencedora de todas as ilusões, e que, devido a certos problemas de insónias e de sistema nervoso e de grandes desilusões, acabou, a certa altura, por assumir ele próprio a morte suicidante. É evidente que não é recomendado para ninguém, e provavelmente o próprio Antero de Quental terá sofrido com isso, ainda que ele, estoicamente, deu 2 tiros, deu um primeiro que não foi suficiente, e deu o segundo, e chegaram rapidamente as pessoas e ainda lhe perguntaram: então, quantos tiros é que deste? Ele fez 2. Depois perguntaram: então como é que te sentes? E ele, com os seus olhos, exprimiu ainda antes de morrer algo que ficou misterioso, não é? Mas, portanto, Antero de Quental que tem essa frase famosa que é: morrer é ser iniciado. Morrer é ser iniciado. Esta é uma frase que vem da Antologia Palatina, que é uma recolha de pensamentos da Grécia e de Roma, e que o Fernando Pessoa também citou bastante e criou mesmo esse poema que é a iniciação, que ele escreve no fim: Neófito, o teu corpo ficou sob os ciprestes, mas verdadeiramente não há morte. Ou que leva num outro poema a dizer: a morte é apenas o dobrar de uma esquina. Deixamos de ver, mas a pessoa continua. E, portanto, para este tipo de autoconsciência é fundamental as pessoas terem uma prática regular em que permitam que a nossa identificação, a nossa autoconsciência deixe de ser apenas o corpo e passe para um nível inferior, de um corpo espiritual, de um corpo de luz que uma pessoa pode sentir e pode ver. A prática espiritual visa
abrir-nos a uma pessoa ter a experiência de sentir e de ver. Onde é que vê? Vê realmente o tal famoso olho espiritual, que aparece muito. As próprias mulheres indianas têm todas um pontinho de tilak marcado, etc. Esse olho espiritual existe dentro de nós, e quando nós começamos a meditar com mais calma, com mais perseverança, podemos começar a ver então a luz divina, que é essa bênção que nos pode alimentar, equilibrar e harmonizar. E em certos casos as pessoas podem ter abertura a outras intuições e a outros planos e chegar aos níveis arquétipos que toda a gente conhece, são os níveis das formas geométricas, os sólidos platónicos, por exemplo, estão trabalhados na tradição platónica e que se diziam que correspondiam aos elementos que constituíam o universo e que, portanto, uma pessoa a contemplar o pentágono estava a equilibrar dentro de si a força do fogo e a adquirir uma estrutura anímica mais harmoniosa. Portanto, este caminho de espiritualidade atual é um caminho que não se trata já hoje em dia de ser apenas de crença ou de devoção exterior ou de fé, mas trata-se de ser um caminho de globalização. Nós conseguimos compreender que a tradição indiana, a tradição islâmica, a tradição taoísta, a tradição shintoísta do Japão, a tradição xamânica, todas elas têm pontos importantes de serem compreendidos, podem funcionar dentro de nós e, através disso, nós vamos contribuindo para que haja uma maior unidade da humanidade, já não tão artificializada apenas em termos de McDonald's ou de outro tipo de modas absolutamente muitas vezes destrutivas e alienantes, mas sejam verdadeiramente sinais do melhor que cada povo e cada civilização desenvolveu. E é então esse um dos grandes desafios que nós temos, é sairmos realmente dos extremismos, dos fanatismos, dos separativismos e termos a consciência que a humanidade é una, há uma religião única do Espírito que está por detrás de todas as religiões e que as Nações Unidas ou a Unesco tinham a obrigação, se não tivessem controlada por forças que não estão interessadas na harmonia entre os povos, mas estão interessadas apenas em relações de dominação, já deveria ter apoiado, que era a criação, a redação de um pequeno manual da unidade de todas as religiões, mostrando como por trás do Islão, por trás do cristianismo, por trás do budismo, estão princípios comuns a todas as práticas, as doutrinas, os ritos, têm muitas semelhanças e as pessoas podem, de facto, ir a qualquer dessas religiões ou locais, fazer as suas práticas e ser beneficiado com elas. Todas elas, de facto, têm alguns efeitos, maiores ou menores, é evidente, da tal constituição da alma. A alma nossa, que é feita de milhares de forças anímicas, que são os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas aspirações, e que são, de certa forma, alimentados, destruídos, enfraquecidos a todo momento, conforme o que é que nós estamos a ouvir ou o que é que nós estamos a fazer. Nós estamos a ouvir uma música. Há certas músicas que são muito destrutivas. Há certas pessoas, certos locutores ou certos políticos, por exemplo, que é evidente que a energia que eles estão a dar é uma energia completamente aldrabada, é uma energia de mentira. Há outras pessoas não. A energia delas vem do coração e destina-se ao coração e tenta despertar a realidade espiritual que está dentro de cada um de nós. E é esse, de facto, o objetivo que nós temos aqui na nossa vida, é despertar espiritualmente, despertar para uma consciência que temos esta dimensão espiritual, que somos espíritos, centelhas divinas, e pronto, aqui podemos entrar talvez no último aspecto antes de eu passar às perguntas, e que está ligado também com esta espiritualidade nos nossos dias de hoje, que é o aspecto da ciência. Em até que ponto é que a física moderna, a física quântica, tem contribuído para compreendermos melhor
alguns aspectos que estão por detrás deste caminho espiritual, deste caminho de harmonia entre o corpo, alma e espírito. E são então de realçar todos estes estudos que se estão a fazer. Por exemplo, recentemente há um estudo que saiu, analisa-se os hemisférios cerebrais das mulheres e dos homens e descobre-se que, de facto, nos hemisférios cerebrais das mulheres há muito mais transversabilidade entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o mais racional, é o mais do cotidiano. O hemisfério direito é o que está mais ligado com a noção de estética e de espaço, de paz e de calma. Nas mulheres há muito mais ligação entre os dois hemisférios e daí que as mulheres sejam mais intuitivas, possam estar mais em paz e em mais harmonia e unidade. Enquanto que os homens há uma coerência maior em todo o cérebro de interrelações, mas não se atravessam tanto entre eles. Há outras pesquisas, há as pesquisas em relação a esse mistério da localização do espírito. Enquanto que a alma, nós sabemos que é este corpo anímico que todos nós temos, e todos nós já ouvimos falar histórias de fantasmas, ou de visões, ou disto tudo aquilo. Portanto, o corpo anímico é um corpo que às vezes as pessoas sentem no seu arrepio da pele ou qualquer coisa, e o espírito, que é essa centelha divina, esse nível mais subtil, mais elevado, que tem uma origem divina e que é verdadeiramente o núcleo, que é o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira consciência, é o nível mais elevado e que implica um trabalho grande. Discute-se então, por exemplo, estou-me a lembrar agora do Bruce Lipton, que foi um homem que teve recentemente aqui em Portugal, com o Greg Braden, que são pessoas que eram biólogos e cientistas e que entraram no caminho espiritual, em que ele acha que esse espírito está ligado sobretudo com o neocórtex, com a parte frontal. É nesta zona que se produzem os pensamentos mais conscientes e é aqui que o espírito atua mais. A tradição oriental e a tradição mística consideram que o espírito está mais acima do próprio corpo e então é as representações que aparecem das auréolas em cima da cabeça. E neste aspecto, esta linha da física quântica, quando consegue agora neste exame cada vez mais profundo da realidade chegar à compreensão que os neutrinos, que as energias mais subtis têm um comportamento duplo, em que pode tanto surgir como partícula e como onda, nós podemos então também extrapolar deste nível da matéria última para o nível mais subtil do espírito, em que o espírito tanto pode adquirir a sua forma de partícula, a forma de uma centelha ponto de luz, como pode adquirir também toda uma dimensão de onda e ser então corpo espiritual. E é para este tipo de autoconsciencializações que as pessoas nas suas meditações, tanto conscientes que existem estes níveis, nas suas meditações, de olhos fechados, realmente no terceiro olho, podem ter percepções destes níveis através da tal visão, ou podem então mais simplesmente se sentirem ao nível dos tais centros de força, os chamados chakras da tradição indiana, que todos estes livros falam. Aqui, por exemplo, está representado o chakra dos pés do Buda. O Buda terá nascido já com esta representação nos seus pés, que era um sinal de que ele já viria a ser um grande ser iluminado, mas nós temos, por exemplo, aqui em Portugal, um dos grandes pintores e um dos grandes mestres, Francisco Holanda, do século XVI, talvez um dos pintores de melhor qualidade, que desenha nessa altura o ser humano também com os chakras e também com os chakras dos pés bem marcados e, evidentemente, com o chakra do coração. Todos nós sabemos que é importante nós, volta e meia, tentarmos assumir o nosso ser como um ser espiritual e com uma irradiação desses centros de forças, porque senão nós somos completamente apanhados e destruídos por tanta energia negativa, por exemplo, que os telejornais ou os jornais estão sempre a despejar sobre nós. Portanto, uma pessoa tem que discernir muito bem. Houve um mestre que se chamava Epiteto, era um escravo em Roma, mas que atingiu grande sabedoria, definiu a sabedoria em duas palavras:
Sustine é de abstine. Sustine é de abstine. Ou seja, sustenta ou apoia e rejeita ou afasta de ti. E isto é o que nós a cada momento temos que saber fazer sem preconceitos, sem regras artificiais. Muitas vezes temos que nos sacrificar quando temos que estar com alguma pessoa que está completamente negativa e que está com muitos pensamentos, em que uma pessoa tem que tentar ajudar a transmutar esse estado, mas uma pessoa está ingloriamente a receber só notícias negativas, de violências que fazem, etc., e que nós não podemos fazer nada, o que é que isso vai desenvolver? Vai desenvolver sensações de medo, sensações de impotência, sensações de frustração e sensações de vítima. E são essas forças que acabam por destruir a nossa irradiação psíquica. Portanto, era interessante que houvesse uma máquina que disse o estado de uma pessoa antes de ver um noticiário normal e depois de ver um noticiário normal. E daqueles no fim, geralmente não repousado, metem uma notícia mais interessante para tentarem esquecer todos os venenos que já tiraram para dentro de uma pessoa. E muitas vezes nós vemos como nas vozes dos próprios locutores há quase uma energia que ainda aumenta, uma energia emocional que aumenta o medo. E o medo, o stress, o medo, são as energias mais destrutivas para o ser humano. São essas energias que paralisam o cérebro, criam fendas no corpo invisível e uma pessoa vai enfraquecendo. Portanto, este discernimento, o que é que nós devemos apoiar, o que é que nós devemos sustentar. Por exemplo, certo tipo de leituras, certo tipo de filmes. Há filmes de violência, em que é um absurdo uma pessoa estar a ver aqueles filmes. São filmes que só podem desenvolver a nossa insensibilidade ou o nosso masoquismo e estamos a introduzir para dentro de nós energias que depois nos vão fazer muito mal, nos vão dar consequências fatalmente negativas. Portanto, uma pessoa tem que saber muito bem o que é que quer ver, seja nos noticiários, seja na televisão, seja nos livros. A pessoa deve escolher certos livros de cabeceira, deve escolher certas imagens que contempla mais, deve ter certas músicas, deve procurar cultivar a harmonia, a beleza. Porque a palavra cosmos, que é o ser humano, é considerado um microcosmos grande do macrocosmos. A palavra cosmos significava um todo, belo e ordenado. É o significado de cosmos, que é uma palavra que também é atribuída a Pitágoras e que estava associado aqui à tal chamada música das esferas. Eles achavam que os planetas, e hoje em dia há já tentativas científicas de conseguirem registar o som dos planetas ou do próprio Sol e tem as suas harmonias numéricas, tem as suas formas e de facto os pitagóricos já tinham essa intuição que havia uma música das esferas e que essa música das esferas passava pelo ser humano e o Evangelho de São João tem esse começo famoso, não é? Em que ele diz, na versão grega, en arche en ho logos. Ao princípio era o logos. Foi traduzido por ao princípio era a palavra, não é? E o Erasmo, por exemplo, um dos grandes mestres de uma procura de maior profundidade e de conhecimento dos Evangelhos, ele preferiu traduzir não por ao princípio era o verbo, mas traduzir em princípio era a palavra. Era a palavra, era a energia vibratória e é a palavra que cada um de nós pronuncia. Essa palavra é uma palavra que se destina a transmitir energias positivas, é uma palavra que se destina a despertar as pessoas, a fazer bem, a fazer mal,